Rapaziada, tudo certo com vocês? Então trazendo mais um vídeo aqui no canal da Cripto. Hoje, né, estamos começando o Bitcoin com 4% de volume positivo. Confesso para vocês que eu não esperava uma volatilidade como essa tão rápido, né? Mas o mercado de cripto é assim mesmo, beleza? Rapaziada, então sem mais delongas, bora pro vídeo, tá? Hoje eu vou recapitular aqui desde o time frame semanal, ao diário, ao 4 horas, a 1 hora, até chegar nos 5 minutos a gente trocar uma ideia sobre os possíveis próximos movimentos do Bitcoin, tá? Não reparem que a minha voz tá fanha, eu vou ter que falar um pouco mais devagar. Ok, acordei hoje um pouco doente, mas mesmo assim aí quero estar informando vocês, estar trazendo vídeo, então é isso aí, beleza? Bora lá. Rapaziada, é o seguinte, tá? Vamos começar aqui no semanal pra gente dar uma recapitulada em algumas coisas. Meus queridos, então, só vou entrar aqui na minha carteira, tá? Pra não atrapalhar nenhumas marcações aqui do pessoal da equipe. Show. Rapaziada, vamos falar sobre esse cenário aqui do semanal, tá? O nosso gráfico semanal, ele criou um volume interessante, né? A gente falta aí ainda 5 dias e 10 horas para que ele finalize. E a gente tem uma forte zona de oferta aqui em cima, tá? E cruza aqui próximo a essa zona dos 19, 178, 18,700, que foi essa região de fundo perdido aqui do BTC. A gente perdeu no dia 9 de novembro, tá? E a gente tem essa forte zona de oferta aqui em cima, né? Uma zona mais vendedora e uma forte zona de demanda aqui embaixo, ok? Já havia comentado com vocês sobre isso nos últimos vídeos, né, sobre essa zona do semanal, mas o que eu quero que vocês entendam? Que agora não é um bom momento para se posicionar para o longo. No curto prazo a gente teve uma oportunidade muito interessante nos 16.900, que foi inclusive uma zona que eu comentei com vocês nos últimos vídeos, mas eu esperava que o preço ia ter uma dificuldade de passar dos 17.300 e o preço foi, né, foi que foi. Então agora que a gente está bem colado na média 8 e que a gente está se aproximando de uma zona de forte oferta, próximo a essa linha de tendência de baixa e próximo ao fundo perdido dos 18.700, a gente não pode começar a olhar para os longos, a gente tem que começar a olhar para os shorts, beleza? Então vamos dar uma recapitulada aqui no gráfico diário. Observem que interessante, o gráfico diário também já está se aproximando de uma zona forte de resistência, né? E está já na sobrecompra, acima da região 50. Obviamente, como ele fez um pivô acima da região 50, ele tem espaço para pagar mais um pouco para cima? Tem. Mas já é arriscado querer apostar no long nesse momento, né? Um bom posicionamento era na tendência lá nos 16.900, região da qual a gente havia passado para vocês. Então, essa zona aqui, ó, dos 18.200, 18.400, né? Mais ou menos nessa média, é uma zona muito importante de reteste para o preço, que foi a zona onde a gente fez esse baita candle gigantesco de queda aqui no dia 9 de novembro, tá? Inclusive a mínima dele coincide bem com os 18.300, 18.400, tá? Essa zona é uma zona muito forte de resistência, porque foi uma zona de forte oferta com esse candle e é uma zona onde cruza também a nossa média de 80 períodos, que está por cima da média de 8, que está por cima do preço, fazendo o papel de resistência. Então, simplesmente por esse cenário, a gente já vê que não é favorável apostar nos longs agora, seria burrice. Tá? Mas agora, voltando aqui por 4 horas, para aquela análise que a gente trouxe para vocês nos últimos dias, essa zona aqui que eu tinha comentado com vocês que seria um ponto interessante de compra se a gente assumisse acima da média móvel de 8, e a gente assumiu, foi um ponto excelente de compra, que deu para surfar legal. Mas eu não imaginei que o preço ele ia chapuletar tão forte para cima, né? Eu acreditei que ele ia ter uma certa dificuldade de passar aqui dos nossos 17 mil dólares e 300, tá? Essa zona aqui onde a gente teve várias resistências na média 200. Beleza? Então agora, qual que é a visão, né? Se a gente for olhar o 4 horas, olha como é que está o RSI do 4 horas. Olha como é que está o RSI do 8 horas. Olha como é que está o RSI do 1 hora. Olha como é que está o RSI do meia hora, 15 minutos, 10 minutos. Todos os time frames gráficos menores, né, abaixo do diário, já estão acima ou bem próximo da região 70, né? O diário que ainda pode se aproximar da região 70. Então, simplesmente por isso, não vale a pena apostar nos longs. Tá? Seja inteligente. O momento de apostar aqui era naquela zona que a gente falou dos 16.900. Como eu falei, né, bem sinceramente, não esperava que o preço fosse passar com pouca dificuldade aqui. O preço rompeu valendo, tá? Então agora, rapaziada, vou usar esse mesmo parâmetro para falar para vocês o seguinte, de que essa zona dos 17 mil dólares e 300 foi uma zona onde a gente respeitou como forte oferta há alguns dias. Então seria natural o preço corrigir, né? Seria natural o preço corrigir, queria pegar aqui um pincel. Tá? Seria natural o preço corrigir aqui, vagar, para vir trocar polaridade nessa zona e depois voltar a subir de fato. Porque esse ponto aqui ele foi considerado como resistência algumas vezes, né? E a gente simplesmente rompeu acima dele. Então seria natural o preço vir fazer um reteste. A gente vê aqui um candle vermelho, um candle verde, troca de polaridade e a gente volta a subir. E daí aqui daria um belo ponto de long, né? Aqui seria um bom ponto de se apostar no long de fato. Beleza? Então agora vamos dar uma olhada para a reversão, né? Já que a gente está se aproximando da zona dos 18.300, uma zona de forte oferta, já que a gente está muito afastado das médias no 4 horas, já estamos na região 70 e longe de um ponto forte de compra que foi os 17.300 com esse baita volume significativo, a gente começa a olhar para os shorts. Beleza? Então, numa hora a gente também está, né, acima da região 70, logo a gente vai buscar provavelmente
um ponto de compra mais abaixo. Beleza? Então, vamos trazer mais detalhes até no curtíssimo prazo aqui, no 15 minutos. Né? Olha só que interessante, o nosso 15 minutos, ele já mostra uma divergência bearish para nós. Por quê? Porque a gente tem o preço, né, fazendo topos e fundos mais altos, mas aqui no RSI a gente já está praticamente alinhado, né? E aqui no preço a gente está um acima do outro, então isso aqui é uma divergência. E no M5 a gente consegue notar essa divergência com uma facilidade muito maior, né? Tendo aqui topos já alinhados, ok? Nossa divergência aqui. E aqui no gráfico a gente tem topos mais altos, topos e fundos mais altos, né, ascendentes. Vocês podem ver que aqui esse topo ele está abaixo em relação a esse topo, mas no RSI a gente já está alinhado, então isso aqui é uma divergência bem interessante, tá? Então se a gente for considerar uma posição acima da média móvel de 8, né, com um stop acima dessa região de pavio, que provavelmente foi uma região de stops, ok? Daria 0,60 mais ou menos de stop, né? Um stop mais seguro seria acima desse pavio, 0,85, para um retorno de pelo menos 2,50%, ou quem sabe 2%, 2,20% até a média de 80, que é essa média branca, tá? Mas o preço ele tende a vir pelo menos até a média 80 aqui nos 17.400. Eu acredito que vai vir aqui também nos 17.300, mas aqui é uma zona que pode segurar suporte porque foi uma zona onde concentrou compra, né? E a região 50 do RSI também, que é uma zona que normalmente sempre segura o preço. Então o Bitcoin ele tende a voltar pelo menos 2,20% neste contexto que estamos agora. Beleza? Então, se você está buscando por longs, não busque por longs, né? Agora é o momento mais visado para buscar shorts ou esperar o preço recuar até a zona onde realmente concentra a compra para daí sim você, né, fazer a sua posição. Beleza? Então a gente pode até puxar um volume profile aqui, vamos pegar um range fixo aqui, desde esse ponto aqui dos 16.900, que foi às 9 horas da noite, às 9 horas da manhã, que eu tinha comentado com vocês. Vamos pegar desse exato ponto. Olha onde está a região de concentração de ordens. Ela nem está, né, no VPVR, na verdade, nos 17.300, mas ela está sim nessa região aqui dos 17.100, dos 17 mil dólares e 100. Nessa zona onde mais concentra volume de fato, né, onde mais concentra ordens em relação ao nosso volume profile, ao nosso VPVR. Ok? Então, eu falei da zona dos 17.300 porque é um ponto de resistência que a gente rompeu, que eu acredito que a gente deve comprovar fundo aqui nessa região. Mas a concentração de ordens, de fato, conforme o VPVR, está aqui nos 17.100. Então o preço ele pode muito bem vir até os 17.300, como se ele não segurar um ponto de compra aqui e fazer uma troca de polaridade, a gente pode vir até os 17.100 ainda, para depois, quem sabe, voltar a subir. A gente vai ter que ver como o preço vai reagir aqui. Mas agora é obviamente muito mais provável o preço corrigir até essa zona para buscar um ponto de compra do que ele continuar subindo, né? Seria até algo anomalíaco se o preço continuasse subindo com RSI em quase todos os time frames gráficos lá na sobrecompra. Beleza, meus queridos? Então é isso que eu queria passar para vocês para os dias de hoje, tá? É isso que eu queria passar para vocês no dia de hoje. As próximas expectativas de movimento, para mim, são corretivas, para o BTC buscar um fundo mais forte e a oportunidade short no M5 tá interessante, beleza? Mas é isso, tá, rapaziada? Vamos acompanhar agora ao longo do dia como o preço vai se desenvolver e demais informações a gente está passando no grupo do Telegram e no Instagram para vocês, beleza? Tamo junto, espero que esse vídeo tenha sido de grande ajuda para você. Até a próxima, se inscreve, deixa o like e comenta. Valeu, rapaziada!